Olá! Estamos começando o Foto Coletiva, uma série de programas que vai deixar você bem informado sobre o processo criativo de vários fotógrafos. Esse programa é uma iniciativa do Coletivo da Foto. Esse projeto foi realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. No programa de hoje vamos conhecer o trabalho e o processo criativo do fotógrafo Henrique José. Olá, Henrique. Seja bem-vindo ao Foto Coletiva. Olá, Vladimir. Tudo bom, amigo? Que bom receber você aqui, cara. Beleza. Tantos anos que a gente já se conhece, né? E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre esse processo criativo que você se dedica há muitos anos, né? Há tanto tempo. Conta pra gente um pouco, Henrique, sobre como foi que se deu a fotografia na tua vida, assim, como que se iniciou isso? Então, Vlad, é difícil para mim, assim, porque eu com 12, 13, 14 anos eu já estava inserido na fotografia. Então, para mim foi um processo muito natural, né? Eu vivi, assim, por conta da minha mãe, um contato com as artes plásticas, né? Assim como você também. E minha mãe pintava, então eu às vezes fotografava para ela depois fazer estudo de cor, essas coisas. Mas eu comecei a tomar gosto pela câmera, né? E aí, bom, anos 80, eu fui fazer um curso de fotografia por correspondência. Montei um laboratório preto e branco no banheiro lá em casa, né? Então, assim, a fotografia é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Eu com 14 anos já estava fotografando, mesmo com aquelas câmeras mais simples, né? Mas já comprava filme preto e branco, juntava dinheiro para comprar uma latinha de filme, rebobinava, né? Até que mais na frente, com 18, 19 anos, aí eu comprei uma câmera reflex, né? Uma câmera, eu lembro que era uma Canon FTB, uma câmera grandona, e aí comecei a fotografar com um equipamento mais profissional, e um tempo depois eu já estava trabalhando no fotojornalismo, né, em veículos de comunicação. Então, para mim foi uma coisa muito natural, eu não me vejo fazendo outra coisa além da fotografia. Eu sempre gostei muito e sempre me identifiquei muito com isso. Então, para mim é uma coisa que não sei explicar assim, exatamente como surgiu, né? Eu sempre tive esse gosto e essa vontade de fotografar. Henrique, você é um fotógrafo que passou da era da fotografia analógica, como você disse, você tinha um laboratório preto e branco dentro do teu banheiro, no banheiro da tua casa. Viveu essa transição desse processo, né, a influência da fotografia colorida, de filme, né, os processos químicos, né, você viveu muito fortemente isso, e adentrou aí nesse universo da fotografia digital. Como é que foi essa transição para você? Como é que você viveu essas transições profissionais? Então, é uma coisa interessante isso, porque eu vim pensar sobre isso muito tempo depois. A minha geração, né, assim, nos anos 80, foi também a revolução dos computadores pessoais, né? Então, assim, eu lembro que em 84 eu estava fazendo um curso de informática, né? Então, assim, já era uma coisa que estava nesse universo se apresentando. Então, eram coisas, vamos dizer assim, distantes uma da outra. Eu, quando jovem, também eu gostava muito de mexer com eletrônica, então fiz curso de eletrônica, gostava de construir alguns circuitos, algumas coisas assim. Então, assim, sempre a coisa da eletrônica, do computador, né, estavam presentes, e paralelo a coisa da fotografia. E interessante que quando foi chegando na metade dos anos 90, essas coisas convergiram, né? Então as câmeras começaram a ter seus processos automatizados, até surgiram as primeiras câmeras digitais. Então, para mim, eu já usava computadores, eu sempre gostei muito de computadores, eu tinha uma ligação muito grande com essa coisa da publicidade, de arte gráfica, né? Poesia visual. Então essa coisa da visualidade, eu já estava trabalhando isso no computador. E aí, quando eu vi as primeiras câmeras digitais, então para mim foi uma coisa muito natural, muito tranquila de migrar para o digital. Eu lembro que na época aqui em Natal, assim, a galera tinha uma resistência muito grande, principalmente os profissionais, né?
tinha uma resistência muito grande, mas eu fui um dos primeiros. Eu lembro até que eu brincar com o Adrovando, claro, que ele fez uma exposição aqui no Espaço Cultural aqui em Natal, e eu cheguei lá com a minha fotografia para participar da exposição, com a minha fotografia de impressora. E aí foi uma polêmica, a galera dizia, não, isso não é foto, não é foto, participa, não participa da exposição, né? Mas assim, então isso para mim foi uma coisa muito natural, o processo é tanto que eu durante muitos anos eu tinha um laboratório preto e branco, eu fazia revelação inclusive para outros fotógrafos, você conheceu o laboratório que eu tinha, e chegou um determinado momento que eu vendi meu laboratório preto e branco para comprar um computador. Na época eu viajei para São Paulo, passei vários dias lá na Santa Efigênia comprando as peças e montei um computador, que aqui em Natal não tinha como fazer isso, né? E aí montei um computador na época com as características para você poder processar a imagem, enfim, né? Então para mim foi uma coisa muito natural e tranquila. O teu trabalho, para quem acompanha, para quem conhece, eu tenho muita admiração pelo trabalho que você desenvolve, tem um apelo pelo lúdico, né? Pela percepção de uma subjetividade na fotografia que é muito presente, né? Me fala um pouco mais sobre esse processo, de como você vê esse lúdico na fotografia, né? Como você vem desenvolvendo, porque isso é um trabalho que me parece que te acompanha desde os primórdios, vamos dizer assim, desde antes desse advento da fotografia digital, que muita gente hoje acaba aderindo a esse formato, entre aspas, né, da foto criativa, com mais influência, com mais vamos dizer assim, transformação, né, do processo criativo, mas você sempre fez isso, desde dos tempos analógicos. Como é que é esse mundo lúdico para você? Como é que a linguagem da fotografia te auxilia nesse processo? Tem um fotógrafo aqui dos anos 50, um brasileiro, Geraldo de Barros, eu acho que pouca gente, né, mas ele era um cara que ele tinha essa ligação com a visualidade, e na época para intervir na imagem, você tem que intervir no negativo, meter o estilete, né, ou na fotografia riscar, pintar. Então assim, essa coisa de não se conformar com aquela imagem que está dada, entendeu? É uma inquietação, e tem algumas referências assim que são muito importantes na fotografia brasileira, na fotografia mundial, e eu sempre busquei essa coisa de brincar com a imagem, né? Apesar de eu ter, por exemplo, um trabalho também que eu não gosto muito de revisar o que está feito, do enquadramento, de mexer pouco. Por exemplo, esse trabalho que eu estou mostrando hoje é uma coisa mais fotográfica no sentido de ter menos intervenção. Mas eu tenho outros trabalhos que tem essa coisa da intervenção muito presente. Então, assim, o importante é o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero passar. Então, se eu precisei recortar, retocar, escrever em cima, riscar, montar, fazer fusão de imagens, é o processo. O importante é o produto final, a ideia final que eu tô querendo naquele trabalho. Então, assim, essa coisa da experimentação, né? Da inquietação, da experimentação. Então, eu caí de cabeça nessa coisa da experimentação, pela minha ligação também com as artes visuais, né? Mas com as artes gráficas. Mas eu também tenho, assim, hoje uma ligação muito grande com essa coisa do olhar, do detalhe, né? De uma coisa mais das composições mais com os elementos geométricos, que isso também traz um sentido estético mais de leveza, mais de sensibilidade, que é um pouco a pegada que eu estou hoje. Tanto nas minhas fotos de natureza, como nas minhas fotos de arquitetura, vamos dizer assim, de fotografias urbanas, né? Você já fez trabalhos de várias abordagens diferentes, né? Me fala um pouco sobre isso e, assim, esses processos, eles têm uma ligação um com o outro, assim, qual deles te emociona mais, assim, mexe mais? Rapaz, Vlad, como você falou, eu assim, passei por muitas fases, né, do meu trabalho. Assim, tem um trabalho mais antigo, vamos dizer assim, mais ligado a essa coisa da visualidade, na época um trabalho mais com intervenções de imagens, que foi um livro que eu lancei em 94, 95, chamado Colagens, que é muito essa coisa
do computador, da manipulação, né? Enfim. Aí eu tenho um trabalho mais autoral, mais fotojornalístico, mais etnográfico, que foi o material que eu fiz das mangabeiras, que foi um trabalho de antropologia, né? De registro das catadoras de mangaba, ali da região de Nísia Floresta, da região de Pium ali. Então é um trabalho assim, mais de investigação, de diálogo com aquelas mulheres, de convivência, né? Um trabalho mais de imersão na natureza, desse contato com a natureza. E esse trabalho que é um pouco do passeio ao longo de vários anos pela cidade de Natal, que é uma cidade que, assim, eu não sou natalense, eu não nasci aqui, mas eu me considero natalense, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de sair com os alunos para fotografar, ou de sair com os colegas para fotografar, ou até mesmo você vai passando na rua e você vê uma imagem interessante, aí você... Né, eu gosto muito de fazer isso, esse horário, aquela imagem está interessante, então eu procuro voltar num dia de domingo ou num outro momento que eu tenha novamente aquela luz ali, e aí fazer uma coisa com calma, né? Às vezes a gente passa na rua, não tem tempo de fazer, né? Então, assim, eu gosto muito durante muitos anos fotografei a Feira do Alecrim, né? Até é uma coisa que vai trazendo um pouquinho de cada coisa, né? Então você vai construindo esse mosaico. Eu gosto muito de fazer essas costuras. Aparentemente, pode parecer que não tem nenhuma conexão entre si, os trabalhos, mas eu acho que a conexão é a busca, né? A busca de dizer, de falar, de se expressar, de trazer esses elementos da fotografia, da comunicação visual de uma maneira mais... vamos dizer assim, mais do momento que eu estou vivendo, né? do meu processo. Certo. Eu queria falar com você um pouco mais sobre esse trabalho que você está apresentando, que é um trabalho que tem uma abordagem mais minimalista, né? Sobre texturas e cores, né? Que inclusive no seu texto você faz referência a Geraldo de Barros, nisso? A Geraldo de Barros e os elementos da poesia visual. Conta um pouco pra gente como é que esse trabalho se deu e como é que você está desenvolvendo esse processo agora. Então, eu hoje em dia eu fotografo muito a natureza, né? Então uma coisa assim que me dá prazer, que me dá alegria, até um trabalho que eu fiz recente, que foi uma exposição sobre o Santuário Ecológico de Pipa. Então, por exemplo, eu gosto de ir para lá, entrar na floresta e sair fotografando detalhes de plantas, de luz, a entrada de luz nas folhas, né? Então, assim, ao mesmo tempo, isso me traz uma conexão com a natureza, uma conexão comigo mesmo. E a mesma coisa na fotografia urbana, né? Então, assim, é muito esse processo de passar por um lugar e observar os detalhes, né? De repente, aquela planta que brota ali no meio daquela estrutura de concreto, né? Ou então, assim, o processo que você vê da presença humana, no sentido da construção seja de detalhes do monumento, seja das estruturas daqueles prédios, né? Tem muita coisa da Natal antiga, que é um resgate dessa história da cidade, dessa conexão com a cidade. E também eu senti a necessidade, eu durante muito tempo eu fotografei preto e branco, né? Durante muitos anos. Eu confesso até que no começo eu tinha até um certo preconceito com a fotografia colorida, né? Mas num determinado momento eu pensei e senti essa necessidade de trazer a cor para o meu trabalho, né? E aí quando eu comecei a pensar em trazer a cor, então eu comecei a fazer um estudo mais aprofundado das cores e dessas coisas, de combinações, né, dos tons sobre tons, né, das possibilidades de combinação das cores, desses elementos. Então eu fui começar a incorporar isso no meu trabalho. E aí, essa fotografia mais de detalhes, de linhas, de formas, de curvas, você pode exercitar isso de uma maneira mais criativa. E aí é um pouco isso que eu tô buscando. E às vezes, assim, de provocar um pensamento da abstração, né? Que tem a ver com aquela coisa do lúdico que a gente estava conversando, mas de fazer uma provocação da pessoa. Onde é que é isso? O que é isso? Né? Então, meio que
causar um certo incômodo para quem está vendo a imagem, no sentido dela querer se interessar em querer perceber, entender que detalhe do todo aquilo é, né? Então é um pouco essa coisa da brincadeira, né? Da pessoa ver e tentar se encontrar ali naquele contexto. Uma composição provocativa. Muito legal. Esse processo desse trabalho aqui, você fala muito sobre a coisa da poesia visual. Como é que a linguagem da poesia visual te acompanhou? Porque eu sei que no teu trabalho a temática da poesia visual sempre esteve presente. Assim, sempre foi uma coisa que você buscou fazer ou mais ou menos abordagem sobre esse tema. Como é que esse tema desenvolve no teu trabalho? Assim, como é que você percebe isso? Então, eu acho que é uma coisa assim, muito do contato que eu tive com os artistas visuais aqui, né? J. Medeiros, Alves, a poesia processo, né? A poesia concreta dos irmãos Campos, né? O trabalho, por exemplo, do Arnaldo Antunes, que eu gosto muito também, o trabalho de poesia visual dele, né? O Décio Pignatari. Então são referências estéticas que não necessariamente eles trabalharam com imagem do ponto de vista do imagem fotográfica, mas que eu gosto muito dessa coisa de você construir uma imagem que conte uma história, que traga elementos de você perceber e construir uma narrativa a partir daquilo, né? Por exemplo, esse livro aí é um pouco essa narrativa, né? A história da cidade através de linhas, de formas, de cores, e aí faz um passeio pela cidade. Então, assim, eu penso que essas referências estéticas da poesia visual, porque assim, eu penso muito a fotografia como um texto, né? E aí a poesia visual, ela faz essa conexão do texto com a imagem. E aí eu acho que a fotografia, no meu trabalho, eu busco fazer essa conexão da fotografia com o texto, né? Então, não sei, é uma brincadeira, às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Às vezes eu não consigo tirar da cabeça aquilo que eu estou querendo. Por isso o incômodo e às vezes a necessidade de mexer, de manipular, de deformar, de brincar, né? É um processo de construção mesmo. Henrique, esse tempo que a gente tem vivido junto na fotografia e tal, tem trabalhado, se encontrado e reencontrado tantas vezes, um dos trabalhos que mexeu muito comigo, e eu sei que foi muito prazeroso viver na sua companhia, foi os processos educativos e os eventos que a gente compartilhou na Zoom Fotografia, que é uma entidade que já tem bastante anos, eu nem lembro mais qual foi o ano de surgimento. Ela surgiu em 94, né? 95, eu acho. Nem lembro. Não, 97. Você fundou a Zoom, né? Conta um pouco sobre essa experiência. Então, a Zoom foi uma experiência bem interessante, porque assim, nós já tínhamos um movimento de fotografia na cidade, né? Mas, na verdade, a Zoom foi a primeira entidade legalmente constituída de captação de recursos, fazer projetos culturais, né? Envolvendo a fotografia. Então, nós fizemos a primeira maratona fotográfica, que foi um evento que teve uma repercussão a nível nacional, né? E depois nós tivemos vários outros projetos. Você participou também do projeto junto, que foi o projeto do Ponto de Cultura, que nós fizemos oficinas de fotografia em vários municípios aqui do Rio Grande do Norte, né? Então foi uma experiência muito legal de levar a ideia da fotografia, né, como expressão, como arte para jovens de vários municípios aqui do estado. Esse trabalho da Zoom a gente também fez em outros estados, né, no Ceará, em São Paulo, enfim, em outros lugares a gente levou. Então a ideia da Zoom era exatamente promover a fotografia como arte, como expressão, como linguagem, né? Então a Keila, a produtora, né, durante muito tempo a gente fez vários projetos juntos. E depois a gente começou a trabalhar com audiovisual. Então eu vejo assim que o movimento fotográfico de Natal, porque a gente fazia muita coisa do intercâmbio, né? Então essa coisa do intercâmbio com o pessoal da Paraíba, o intercâmbio com o pessoal do Ceará, o intercâmbio com o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio. Então a gente meio que inseriu o Rio Grande do Norte nesse movimento da fotografia brasileiro, né? De trazer essa galera para cá e da gente ir para lá. Eventos a nível internacionais, né? A gente também... Então eu acho isso muito legal porque eu vivenciei e participei disso, né? Juntos com outras pessoas, né?
Hoje, passado tantos anos, a gente desenvolve esse trabalho, novamente nos encontramos e a gente está aqui no Coletivo da Foto, né? É uma experiência nova, com uma nova proposta, com uma nova linguagem, né? Com componentes que entraram nesse percurso, né? Belos e bons encontros fotográficos, né? De linguagens de cada um, com a especificidade de trabalho de cada um. Tem sido muito prazeroso para mim essa vivência de muito aprendizado, né? É claro que acredito que isso se reflete também com você, mas me fala como é que tem sido para você, né, que é um fotógrafo de muita experiência no mercado, de muita experiência de vivência com ONGs, com entidades e com as linguagens mais variadas, como é que tem sido para você esse novo desafio de compor o Coletivo da Foto? Então, o coletivo ele surgiu de uma forma até natural, de uma brincadeira, né? O Meiz, Alexandre, eu, e a gente foi fazendo as coisas junto e o coletivo foi se constituindo, foi se fortalecendo, foi chegando mais pessoas, chegando você, foi chegando Damião, né? Foi chegando Flávio. Então, assim, eu sempre vi assim, a fotografia como um trabalho solitário, como o trabalho de um artista qualquer, é um trabalho solitário. Mas eu sempre acreditei que esse trabalho solitário, ele precisa ser compartilhado, né? É uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente faz um passeio fotográfico, uma expedição, eu acho muito interessante quando a gente sai para fotografar juntos e cada um sai com material completamente diferente, né? Então eu vejo que isso reforça essa ideia de que juntos somos mais fortes, no sentido da gente fortalecer o movimento da fotografia, fortalecer a fotografia como arte, como expressão, fortalecer a visibilidade para o trabalho de cada um de nós, né? Então isso tem que ser um esforço coletivo, mas ao mesmo tempo é um esforço individual. Então eu acho que essa soma do trabalho individual de cada um com a proposta do coletivo, né? Da gente estar aqui hoje fazendo essa live, fazendo esse bate-papo, falando do nosso trabalho, da gente estar lançando livros, da estar fazendo exposições. Então isso aí eu vejo que é uma riqueza muito grande, porque eu sozinho não teria condição de fazer, você sozinho não teria condição de fazer, mas nós juntos, nós temos uma outra perspectiva juntos, de potencial, de força. Então eu acredito muito nesse trabalho do coletivo, acredito muito nesse trabalho do esforço em conjunto, né, da gente estar pensando os projetos, executando os projetos de forma colaborativa. Eu vejo que nem tudo é dinheiro, eu acho que o dinheiro tem seu valor, tem sua importância, nós temos que pagar nossas contas, mas eu vejo que o importante também é a gente dar vazão, porque é o que dá sentido à nossa vida, né? Como artista, como pessoa, a gente está mostrando nosso trabalho. Eu diria que o espírito do fotógrafo é uma fotografia. Pois é. Me diz uma coisa, com tanta experiência acumulada, né? Eu acredito que quem está nos assistindo gostaria muito de saber, assim, de ter um norte, né, para seguir a sua carreira ou para se desenvolver como profissional ou como amador da fotografia que seja, né? Que afinal de contas a fotografia é uma ferramenta lúdica, como você mesmo sempre apresenta, e é uma ferramenta de discurso, né? É uma linguagem e que pode estar colocada nas mais variadas formas. O que você diria a essas pessoas que agora começam a ver a fotografia como uma possibilidade? Qual a tua dica, assim? O que você diria? Rapaz, a fotografia está em mutação, né? Nós estamos vivendo um momento hoje que o mais importante, ou melhor, o mais difícil não é o acesso ao equipamento, né? Antigamente, quando eu comecei a fotografar, e acredito você também, o mais difícil era o acesso ao equipamento. Hoje o mais difícil não é o acesso ao equipamento, né? Hoje nós temos um excesso de imagens à disposição de todas as pessoas. Então o que se coloca como um grande desafio é exatamente essa capacidade de você construir a sua narrativa, que tem que ser um processo de dentro para fora. Então eu acredito que a pessoa, para produzir isso, ela tem que primeiro consumir muita arte, consumir muita cultura, consumir muita música, consumir o trabalho de outros fotógrafos, consumir cinema, artes plásticas, entende? Então, a partir do momento que você vai
trazendo isso para dentro, naturalmente as conexões e as coisas vêm se desenvolvendo, e aí você, quando começa a colocar para fora, você vai encontrando o seu caminho, vai encontrando a sua linguagem, a sua maneira de se expressar. Então a minha dica é essa, consumir no sentido positivo do consumo, no sentido de trazer para dentro de si coisas boas, coisas, né, conhecer a história da arte, conhecer as grandes referências, mas conhecer também aqueles nomes que não são tão acessíveis, né? E vai construindo seu repertório, vai construindo, vai experimentando, vai praticando, né? Então o processo ele tem que ser essa mão dupla, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então acredito muito que essa é a dica para a gente ir se encontrando nesse caminho, né? Porque hoje tem muitas maneiras de ganhar dinheiro, né? Tem muitas maneiras de você dar visibilidade ao seu trabalho, né? De você pensar várias maneiras, né? O meio digital ele favorece. Hoje o Instagram você pode postar foto todo dia, né? Então, ser impulsivo às vezes, né? Apesar de eu não gostar de ser nesse sentido assim, eu até tenho postado muito pouca coisa nas redes sociais também por esse excesso, né? Eu tenho, enfim, cada um no seu processo, né? A educação na fotografia, a fotografia como ferramenta metodológica, sempre foi uma marca no seu trabalho. Eu mesmo participei com você de algumas oficinas, tanto na Zoom como em outras oportunidades, e sempre foi muito construtivo, tanto para nós como para quem compartilhou conosco esses processos. Como se dá para você esse processo da educação na fotografia? A fotografia como ferramenta metodológica tem que papel na sua carreira? Então, eu me vi como professor, né, numa coisa natural, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente começa a falar sobre ela, a gente, né, naturalmente, você é um cara que também tem esse dom também de falar sobre, né, de estudar, de ter curiosidade, de ter interesse e de querer ensinar, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? Eu tive a oportunidade de desenvolver alguns processos de ensino, de fotografia, mas eu vejo que, assim, do mesmo jeito que nós somos alfabetizados a ler um texto, eu acho que nós somos alfabetizados a ler uma imagem, né? Então, eu acho que esse entendimento do texto visual e da necessidade de nós aprendermos a ler o texto, e quando a gente aprende a ler o texto, a gente aprender a escrever o texto, eu acho que isso é um processo que me norteia nesse processo de ensino, de aprendizagem, de trabalhar a fotografia. Muito legal. Muito a agradecer a sua participação no Foto Coletiva. Eu acho que foi um momento de muito aprendizado, de muita troca, e foi um belo encontro. Eu adoro encontrar você, afinal de contas, a gente está junto há muito tempo e vive se reencontrando aí na vida. A vida sempre presenteia a gente com coisas, com momentos juntos para compartilhar essas nossas vivências. Seja bem-vindo, esteja sempre conosco e vamos seguindo aí estrada fora, né, amigo? Com certeza. Eu que agradeço aí também estar com você aqui, que com certeza nós temos muita coisa para fazer juntos ainda. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a sua presença, a sua audiência e a presença de Henrique José. Esse programa é uma iniciativa do Coletivo da Foto. Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.